Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com esse livro, A Maldição, do Stephen King. Então, se você já gostou do tema, deixe seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar de livro. Mais macro. Imagine se você, estando acima dos 3 dígitos da balança, começasse a perder peso inexplicavelmente. Nem parece tão ruim, não é mesmo? Pois é, mas isso não foi o que aconteceu com o nosso protagonista Bill Halleck aqui nesse livro A Maldição do Stephen King. Esse livro foi publicado em 1984 com outro nome, ele se chamava A Maldição do Cigano e depois veio aqui para o Brasil, né, pela editora Suma, como A Maldição. Esse livro tem uma curiosidade, ele foi publicado no começo por um pseudônimo. O Stephen King publicou com outro nome, porque ele estava escrevendo muito naquela época, então para não saturar demais editoras, o nome dele mesmo, ele acabou lançando como um pseudônimo. Teve adaptação para o cinema, eu ainda não assisti, pretendo assistir, porque eu sempre gosto de ler o livro e assistir a adaptação. Então, livro que também teve adaptação do Stephen King. A Maldição conta a história sobre um homem que se vê obrigado a lutar pela vida para não desaparecer. Halleck, então, ele é um advogado muito bem sucedido, tem uma vida muito tranquila, ele é casado e tem uma filha adolescente. Então, eles aproveitam a vida assim, com vida tranquila e feliz. Até que um dia, ele, numa distração no trânsito, ele acaba atropelando uma mulher, que é uma velha cigana. Ele realmente se distraiu naquele momento e não viu que essa cigana, essa mulher, estava atravessando a rua. E ela morre. Com isso, o Bill Halleck ele vai a julgamento por esse crime que ele cometeu. Só que como ele é uma pessoa influente, ele tem amigos, ele acaba não pagando com a sua liberdade pelo crime que ele cometeu. Ele é absolvido. E quando ele estava saindo do tribunal, assim que ele pisou fora do tribunal, ele passou por um homem com uma aparência ruim, com um nariz carcomido, e que chega perto dele e sussurra 2 palavras: mais magro. Mais macro. E vai embora. Aquilo ficou na cabeça do Bill, ele ficou meio assim, mas não deu muita importância e foi embora. A partir desse dia, ele começa a perceber que aconteceu alguma coisa com ele. Todos os dias que ele se levanta e ele tem uma balança no banheiro da casa dele, ele acaba se pesando e ele percebe que ele começou a perder peso. Ele tem lá os seus 111 quilos e até a esposa começa a perceber: nossa, você começou a emagrecer. E ele fala: que bom, né? Para quem tá acima dos 3 dígitos ali, começar a perder peso sem uma explicação é bom, né? E ele continua comendo normalmente, comendo a quantidade que ele comia e realmente começa a perceber que esse peso dele começa a cair vertiginosamente. Ele começa a ficar preocupado e passa até a comer mais, né? Comer mais para ver se muda alguma coisa ali, mas não adianta. Mesmo ele comendo mais do que ele já comia, o peso dele continua a cair. Ele começa a ficar preocupado, a esposa começa a ficar preocupada, insiste para que ele vá ao médico para fazer um check-up para ver o que está acontecendo com ele. Então ele procura um médico, faz um check-up, faz diversos exames e percebe que não tem nada de errado com ele. Ele está ótimo de saúde, não tem nada que justifique essa perda repentina de peso. O que deixa o Bill preocupado, porque ele realmente começou a emagrecer demais. Logo com a sua aparência já bem modificada, ele precisa começar a lutar para procurar o que está acontecendo com ele. Ele não pode aceitar mais aquilo, porque logo ele vai virar um feixe de ossos. Ele vai desaparecer se ele continuar emagrecendo desse jeito. E ele começa a se lembrar daquelas palavras do cigano. Mais macro. E ele tem para ele que ele foi amaldiçoado por aquele cigano na porta do julgamento ali onde ele estava. Então ele decide ir atrás desse cigano. Ele comenta com a esposa sobre isso. A esposa acha que ele está maluco. Mesmo assim, ele não desiste, porque é a única chance que ele tem, é o que ele vê. Acontece algumas coisas também
com outras pessoas ligadas a ele que também parecem estranhas, ligadas talvez a esse cigano também, o que deixa ele mais crédulo disso. Então ele vai atrás desse cigano para tentar ver o que pode ser feito para reverter essa maldição. Então ele vai viver várias situações ali atrás desse cigano, que parece que é impossível chegar nesse cigano. Não vou entrar em detalhes para não tirar o gosto desse livro aqui. Eu gostei bastante. É um livro que faz a gente pensar assim, sobre ética, sobre a nossa conduta ética, né, pessoal, o que é certo, o que é errado. Então, e falo para vocês que é um livro que tem um final surpreendente. Eu realmente não imaginava que ele ia terminar do jeito que ele terminou. Então você começa a pensar ali várias coisas ali ao longo do livro, do que vai acontecendo ali, só que em momento algum passou pela minha cabeça, passou pelo menos pela minha cabeça, que ia ter um final desse. Então eu vou deixar vocês com essa curiosidade aí desse final, depois vocês me contam o que vocês acharam sobre esse final de A Maldição. É um dos livros que fez bastante sucesso do Stephen King também, então recomendo ele aí para vocês lerem. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, deixe seu like e a gente se vê numa próxima. Até mais!